Sejam bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bienvenidas todas as trabalhadoras e trabalhadores del hogar de São Paulo. Welcome all domestic workers of São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Imigrantes, na Missão Paz, em São Paulo. Esse programa é uma colaboração da Web Rádio Imigrantes com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. O programa Domésticas em Ação tem o objetivo de conscientizar e informar todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos da cidade de São Paulo, brasileiros e estrangeiros, sobre seus direitos trabalhistas, sobre os novos direitos conquistados na convenção coletiva da categoria e sobre o sindicato e os eventos que este realiza em favor das trabalhadoras domésticas. Imigrantes ou brasileiras, todas as trabalhadoras domésticas possuem os mesmos direitos. Somos uma mesma categoria, dependente da nacionalidade. No programa dessa semana, recebemos com muito orgulho o padre Paolo Parisi, um dos 3 coordenadores da Missão Paz. Como vai, Paulo? Como vai, padre? Olha, muito prazer estar com vocês. Acompanhei vários programas. Antes da pandemia, a gente se via aqui na rádio, quando vocês vinham gravar. É uma honra ter esta possibilidade de estar juntos e lembrar o que você acabou de falar, que trabalhadores, trabalhadoras, nacionais ou não nacionais, têm os mesmos direitos. Acho é uma frase que tem uma importância incrível. Não é porque alguém nasceu em outro lugar que tem menos direitos de aquele que nasceu em determinado lugar. Muito prazer mesmo. Obrigado, padre. Também recebemos, como sempre, nossa diretora, dona Diana Solis Soria de Garcia, diretora do Departamento Doméstico Migrante Indígena do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. Como vai, dona Diana? Oi, Caetano, Padre Paulo, bom dia, boa noite, boa tarde para quem está escutando no Brasil e fora do Brasil. Estamos retornando nas nossas gravações depois das festas natalinas e Ano Novo e continuaremos quando Deus nos permita gravar nossos programas. Obrigada. Bem, como a dona Diana já disse, né, essa é a nossa primeira gravação agora de 2021. Infelizmente, a pandemia continua, infelizmente não temos uma vacina, nem condições de retomarmos ainda as nossas gravações na Missão Paz, então a gente continua aqui nas nossas gravações via computador, né, utilizando todos esses mecanismos que todo mundo descobriu que existia por conta da pandemia, né? Então, a gente, no nosso jeitinho, a gente vai continuando a fazer os nossos programas. E para começar o nosso programa, como sempre a gente faz com os nossos convidados, eu gostaria de pedir para o Padre Paolo contar um pouquinho da história dele. Eu sei, para quem não sabe, o Padre Paolo ele é italiano, contar um pouco, então, como foi essa vinda a sua para o Brasil e como iniciou essa relação com o trabalho com os imigrantes, né? Que hoje o senhor, como um dos coordenadores da Missão Paz, faz muito bem esse trabalho. Então, retomar um pouco da história, até diante desta tua pergunta, lembrei, estava pensando, metade da minha vida passei na Itália, metade no Brasil, então já me considero um pé em cada um dos dois países, filho destas duas realidades. E eu estava, enquanto morava na Itália, dentro de um grupo da Igreja Católica que se chama Scala Brignani e que atua com migrantes e refugiados desde 1887. Então, quando nasceu este desejo, esta vocação de ser padre missionário, escolhi este grupo por uma série de razões e é um grupo que trabalha atualmente em 34 países do mundo. Então, já no processo de formação, durante o estudo da filosofia, de outras etapas, comecei a viver em comunidades internacionais. Então, me lembro quando no centro da Itália morava junto com filipinos, brasileiros, argentinos, da Austrália, vários países, para a gente se acostumar desde o início a lidar com culturas diferentes. E a uma certa altura foi pedido de fazer uma troca. Alguns brasileiros iam para Roma, eu de Roma vinha para o Brasil. Assim, vim para o Brasil,
não conhecia nada, o idioma, nada. Até tem um fato bem interessante que na época o Brasil tinha ainda aquela lei de imigração fruto da ditadura militar, então com uma perspectiva bem fechada, que olhava aquele que vinha de fora como uma ameaça. Então, naquela época, chego aqui, fiz a teologia e, durante os finais de semana, acompanhava, em algumas comunidades da Baixada Santista, migrantes internos que se tinham deslocado nas periferias de Santos para trabalhar no Porto ou em outros lugares perto, Cubatão, etc. Depois aí me formei padre, voltei para a Itália, fiz mestrado, voltei para o Brasil, fui para Grajaú, mais uma vez migração interna, toda a área perto das mananciais, e voltei para Roma, fiz doutorado, e quando voltei, vim para Missão Paz, este lugar onde me encontro até agora, desde 2010, que é um lugar realmente de contínua aprendizagem, porque há um vai e vem de migrantes, refugiados, o dia todo. Vocês, quando vêm aqui gravar, sabem muito bem. Só o ano passado, fui puxando alguns dados, vieram por aqui 63 nacionalidades. E gostaria de lembrar, as principais foram haitianos, venezuelanos, angolanos, congoleses, bolivianos e paraguaios. Estas são as principais nacionalidades que o ano passado vieram por aqui. É interessante, é realmente uma vida destinada, marcada por essa questão do trabalho com a imigração. E nesse ponto, ainda puxando um gancho sobre essa questão, como que o senhor vê essa ação da igreja em relação aos imigrantes, né? Essa ação social destinada, voltada especificamente para esse grupo dos imigrantes, né? Que ao redor, como o senhor disse, né? Os calabrianos são em 34 países do mundo, né? Quer dizer, é um problema, é uma questão do mundo todo, de vários países tem imigrantes em situação de muita vulnerabilidade. E como que o senhor vê essa ação proativa, né, da igreja de apoiar os imigrantes ao redor do mundo, né? Essa necessidade de apoiar? É uma realidade muito importante dentro da igreja. Eu, até voltando mais para trás, diria que a Bíblia, que é um livro que une cristão e também judeus e algumas páginas também muçulmanos, é um livro que nasce numa história de migração de um povo. Se nós pensamos desde Abraão, que sai rumo a uma terra que não conhece, mas depois a experiência da escravidão no Egito e a saída com Moisés até a terra prometida, o trabalho, podemos dizer, forçado nos rios de Babilônia. Então, temos páginas e páginas inteiras de dramas de migração. E Deus se revela nesse processo de migração. Então, quando a igreja continua levando adiante disso, ela está, diria, sendo fiel à palavra da Bíblia. Lembro que uma vez em Brasília, numa audiência pública que me convidaram a falar, era ainda uma etapa onde se estava lutando para trocar a lei de imigração que comentei antes, deixar o Estatuto do Estrangeiro e passar por uma nova lei baseada nos direitos, na valorização do ser humano, isso 3 anos atrás. Falei para os senadores e deputados, gente, a Bíblia tem um mandamento que se repete mais de 30 vezes e que muitas vezes esquecemos, que diz assim: lembra-te que deverá tratar bem o estrangeiro que veio morar na tua terra, porque foste estrangeiro no Egito. Então, realmente, quando uma frase que é de uma abertura não diz de converter, não diz nada, é uma, diria, tratarás bem porque você passou por esta experiência. Então, a igreja, baseada nesta experiência, ela atua com migrantes e refugiados. Temos não só nosso grupo escalabriniano, mas também pensamos aqui no Brasil a grande atuação dos jesuítas, mas em outros lugares do mundo, e as palutinas aqui em São Paulo, as servas do Espírito Santo, são muitos grupos que aderiram
e estão trabalhando com imigrantes e refugiados. E para quem acompanha esse nosso programa, é sempre importante lembrar, pelo menos nós, e a maioria dos grupos dentro da igreja, não tem uma intenção de fazer proselitismo. O que eu faço não tem uma intenção de converter o outro que seja, não sei, católico. Não, eu respeito se ele é budista, se é muçulmano, se é judeu, se é evangélico. Acho que isso é fundamental. Levar adiante estes serviços com segundas intenções, isso seria terrível. Eu te dou um lugar para dormir porque eu quero que você se torne como eu. Não, não tem que acontecer isso. Então, acho que isso é importantíssimo. Lembro de um fato aqui, quando uma vez encontrei um muçulmano que estava indo para Minas com a sua família, e eu comentando, falei com ele, rezo para que Allah possa te proteger. E ele falou, eu rezo para que o teu Deus te proteja também. Foi lindo, nos abraçamos, somos filhos do mesmo Deus, então nada de proselitismo, só respeito. Eu acho que isso é algo essencial, né? Essa necessidade de, quer dizer, não ter essa relação de ter uma segunda intenção, né? Tem que ajudar por ajudar, né? Ajudar como o senhor disse, né? Tá na Bíblia, tem uma obrigação cristã, mas não por querer que, não, uma questão de vou tornar um cristão, vou impor a religião, né? É uma questão de ajudar o imigrante. Sim, parece uma coisa tão óbvia, mas não é. Eu já presenciei grupos fazendo isso, dando comida para levar para o seu lugar de culto. Então, ou tentando fazer algo, eu vou te dar uma moradia, mas você tem que se tornar, pertencer à minha igreja. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com esta maneira de levar adiante as nossas ações. Nada, inclusive, até para comentar para os ouvintes, tempo atrás, estava celebrando a missa aqui na igreja e no salão ao lado tinha um grupo de muçulmanos do Mali. Inclusive, daqui uma semana vão se reencontrar. Era lindo, eles rezando a partir do Alcorão, eu rezando a partir da Bíblia, se encontrando, se respeitando. Acho que é isso mesmo que tem que acontecer. Infelizmente, estamos num mundo extremamente polarizado, não só do ponto de vista político, mas também religioso, onde aquele que pertence a uma outra tradição religiosa muitas vezes é visto como um inimigo, alguém que tem que ser anulado. Não, eu diria até um passo a mais. Inclusive, temos que respeitar aquele que não tem nenhuma religião. Tem muita gente que não tem religião, que acredita em Deus ou é ateu, mas que tem valores humanos que são incríveis, que são realmente testemunhas para todos nós. Então, o respeito para o outro é fundamental e na conjuntura atual ainda mais. E aproveitando que o senhor mencionou, né, como é que a Missão Paz lida com todos essas diferentes nacionalidades, diferentes culturas, queria que rapidamente, né, caso os ouvintes que ainda nos acompanham, mas que ainda não entendem muito bem a Missão Paz, né, o senhor rapidamente falasse as principais ações da Missão Paz, né, quando recebe esses imigrantes, sabendo que a Missão Paz é um dos principais pontos, destinos do imigrante aqui na cidade de São Paulo, né? A Missão Paz, ao longo da sua história, foi construindo essa reputação de ser um ponto seguro, né, para o imigrante que chega aqui na cidade de São Paulo e se encontra em situação de vulnerabilidade, né? Sim, tudo começa nos anos 40, acolhendo os italianos, com uma estrutura já pensada, diria, com serviços integrados, onde a pessoa pudesse ser acompanhada, no caso era a maioria católicos, então no elemento religioso, com a igreja, mas também com a escola, com uma quadra de esporte, uma creche, cinema, conservatório de música, tudo nesse quarteirão que atualmente é a Missão Paz.
Agora, ao longo dos anos, os fluxos migratórios foram se modificando e a Missão Paz foi dando respostas diferentes. Gostaria de lembrar, por exemplo, a migração vietnamita, no final dos anos 70, quando um grupo de 60 pessoas acolhidas num navio da Petrobras chegaram até o Rio, do Rio foram trazidos para cá e foram acolhidos aqui por um tempo até se reinserir na nova realidade. Mas os chilenos que fugiam da ditadura do Pinochet, quantos grupos foram sendo acolhidos? Os últimos 3, diria, foram os haitianos, a partir de 2013, 2014, 2015, os sírios, a partir de 2018, os venezuelanos. Agora, além destes rostos diferentes, a Missão Paz, então, eu costumo dizer, é um organismo que foi se adaptando e dando respostas. Se continuasse a dar respostas dos anos 40, teria virado museu. Mas como ela continua dando respostas diferentes, o que era válido na época, às vezes não é mais válido hoje. E hoje, para te responder, tem então uma casa de acolhida. A casa acolhida, no início, aquele prédio era uma creche. Interessante, hoje não é mais creche, é casa de acolhida. E então se oferece as refeições, lugar para dormir, tem sala TV, brinquedoteca para as crianças, sala de português. Ela tem uma capacidade para 110 lugares, mas atualmente, por causa da pandemia, está com 30. Então, um número bem reduzido. Além disso, tem serviços disponíveis a todas as pessoas que, inclusive, não moram na casa, mas na Grande São Paulo ou em outras estruturas. Tem a área de aprendizagem do idioma, com curso básico intermediário, tem cursos interculturais, atendimento médico, jurídico, assessoria na documentação para ser apresentada na Polícia Federal, tem inserção laboral, encaminhamento para cursos, ou seja, um grande número de serviços. Além disso, temos uma área voltada para a pesquisa, chamada Centro de Estudos Migratórios, onde tem uma biblioteca, uma revista chamada Travessia, e tem encontro, diálogos, seminários. Tem a parte religiosa, utilizando 5 idiomas, português, italiano, francês, inglês e espanhol. E, além disso, tem algumas áreas que eu chamo de dimensões transversais. Por exemplo, a web rádio, que é uma área que abrange muitas realidades diferentes. A incidência política, temos 2 pessoas que fazem isso, então acompanha as leis e as políticas em nível municipal, estadual e federal. A grande atuação foi na construção da nova lei, seja federal, seja municipal. E, além disso, oferecemos espaços para os imigrantes refugiados. No próximo domingo teremos Filipinas que vão utilizar os nossos espaços, claro, com muitas restrições por causa da pandemia, mas tem Mali, Togo, Burkina Faso, grupos coletivos da Bolívia, do Paraguai, da Colômbia que utiliza. Então eles agendam o espaço e o espaço gratuitamente é cedido. Por exemplo, domingo será interessante porque teremos Filipinas, a maioria delas atuam como trabalhadoras domésticas. Um tema que é muito querido, muito importante para todos vocês do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de São Paulo. Eu acho que fica evidente para os nossos ouvintes, né, que a Missão Paz ela abrange uma gama de atividades que é impressionante, assim, de apoio para o imigrante que chega, o imigrante e para o refugiado, né? Lembrar que também os refugiados que chegam no Brasil também encontram na Missão Paz um espaço de acolhida, né? Cailton, você fez bem lembrar refugiados, Eu estava esquecendo de usar este termo. Às vezes as pessoas não têm clareza, mas o refugiado é aquele que sai de um país por causa de violência, perseguição, conflitos, amplo desrespeito dos direitos humanos e chega no país, neste caso no Brasil, e solicita o refúgio.
a solicitação é analisada, tem entrevista, e no caso do Brasil tem um órgão dentro do Ministério da Justiça, o CONARE, que dá o parecer final, vamos dizer, a pessoa é reconhecida. Então, é diferente do migrante, que em muitos casos tem razões econômicas, por exemplo, se deslocar de um lugar para outro. Mas hoje em dia também a divisória entre estas duas categorias às vezes fica tão frágil que não é tão fácil definir se é migrante ou refugiado, mas as categorias são importantes, obviamente. Eu digo, quando para um pai de família, uma mãe, não tem um prato de comida para dar ao filho, é forçado a sair. Não tem uma guerra, mas a miséria pode forçar e levar a sair e procurar uma vida melhor. Então, não é forçado só por causa de uma arma, mas também pela falta de alimentos. O meio ambiente que foi se deteriorando e não dá mais para viver naquele lugar. Então, são várias razões, realmente. Sim, com certeza. E, Padre Paulo, um tema que a gente conversou bastante nesse segundo semestre foi a pandemia, né? Como a pandemia afetou muito as ações no sindicato, né? A gente conversou bastante, a dona Diana, a dona Silvia, também a dona Zenilda, né? A gente falou bastante também com alguns convidados da FENATRAD, né? Que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, sobre como a gente teve que se virar nos 30, assim, para entender como é que foi adequar, né, a pandemia. E a Missão Paz também, né? Teve que se adequar bastante à pandemia. Então, queria saber do senhor como é que foi esse ano de 2020 com a pandemia do coronavírus, o senhor, né, e para a Missão Paz. Foi um desafio para todos nós, realmente, para vocês, para nós aqui, reinventar, modificar as metodologias, tentar de dar respostas. Nós tivemos umas ações que foram progressivas. O primeiro momento foi conscientizar os migrantes e os refugiados do problema que estava acontecendo, desta pandemia. E na casa do migrante começar a ter os cuidados, ou seja, decidir de viver a quarentena com aqueles 67 migrantes e refugiados que estavam na casa, dizendo, olha, você é inútil neste momento procurar trabalho, porque é um momento difícil, não vai encontrar, então é melhor cuidar da saúde. Obviamente que para quem tem família no país de origem, que tem que mandar dinheiro para sustentar, é uma tensão constante. Quer dizer, não tem trabalho, tem que ficar trancado e pensa nos filhos, na esposa, no esposo. Então, eu acho que o elemento psicológico, este tipo de sofrimento também foi muito grande. Do outro lado, a área psicológica, jurídica e de serviço social foram desenvolvidas à distância. A maioria com o uso de WhatsApp. Então, por exemplo, com a psicóloga, em geral meia hora, 20 minutos com o WhatsApp. Inclusive, as aulas de português, nós começamos com um grupo de 18 voluntários a oferecer aulas de português via WhatsApp. Por que WhatsApp? Porque as plataformas de ensino não funcionavam. A maioria dos migrantes não tinha conexões boas, então caía toda hora. Então o WhatsApp foi o mais fácil, diria, para ser utilizado. E em relação aos assistentes sociais, elas foram mapeando todas. Nós colocamos também um e-mail para os casos urgentes e começamos praticamente a entregar todo dia de 50 a 60 cestas básicas. Então, isso constantemente, alcançando quase 9.000 cestas básicas já entregues. E hoje mesmo também isso aconteceu. Sábado passado, pegamos todas as Filipinas, empregadas domésticas filipinas, vieram pelo menos os casos que mais precisavam, 57 vieram aqui retirar a cesta. Agora, o que isso nos expôs um pouco, eu e os colegas pegamos o Covid, fomos contaminados, alguns voluntários também, infelizmente faz parte
tentamos manter todos os cuidados, mas a exposição constante, às vezes passa uma mão no olho, acontece. Graças a Deus, estamos aqui, não tivemos grandes problemas. Mas, realmente, teve esta que foi um grande desafio, mas também acompanhar as portarias do governo. Acho que é importante que os ouvintes saibam que, desde março até hoje, saíram mais ou menos umas 21, 22 portarias interministeriais barrando a entrada de novos imigrantes e refugiados. E aqui vale a pena fazer uma observação. Se a preocupação fosse realmente por questões de prevenção, o mesmo governo teria atitude semelhante com pessoas que estão voltando para o Brasil, brasileiros, ou pessoas que têm autorização permanente de residência. Faço alguns exemplos. Uma amiga que veio do México, ela entrou sem nenhum teste, sem nada, enquanto alguém, por exemplo, chegando da Síria, não pode chegar porque ele pode trazer o vírus. Mas a guerra continua na Síria. Então, essa contradição. E sabemos que as Nações Unidas tinha publicado uma série de protocolos para poder acolher pessoas que estão chegando com mecanismos seguros. Dá para criar 14 dias num lugar especial antes de entrar no país. Então, essa foi uma grande contradição, quer dizer, se levou adiante o que já tinha acontecido anteriormente com a portaria do Moro, a famosa 666, a lógica de tentar barrar de qualquer forma a entrada. E outra coisa terrível que eu percebi, se abriu logo com quem? Com o Paraguai. O interesse econômico faz com que, então, algumas fronteiras sejam abertas porque tem um interesse, tem economia que manda. Outras fronteiras não foram abertas. Então, nós tivemos toda uma ação junto com outras instituições de nos posicionar, de criticar, de dizer que isso não é política migratória baseada nos direitos humanos. Realmente um momento de reinvenção, né? Como o senhor mesmo disse, né? E acho que a dona Diana, se quiser comentar, como alguns desses pontos que o padre Paulo mencionou, também o sindicato tem que fazer, né? A entrega de cestas, o sindicato fez, e um ponto que o padre Paulo mencionou, e que eu sei que a dona Diana também já em alguns programas falou, é dessa questão psicológica, né, do imigrante que tem um familiar em outro país e que se encontra numa situação que, olha, não dá para trabalhar, mas tem um familiar, tem parentes meus na terra de origem que precisa do dinheiro, quer dizer, como é que equilibra as duas coisas, né, dona Diana? Isso, Caetano. Isso é verdade, porque agora mais ainda com a pandemia que começou e agora está voltando de novo, muitas domésticas ficaram desempregadas e as imigrantes, especialmente, que você falou e eu já havia falado várias vezes, elas mandam dinheiro para o país delas, para a família delas, né? E elas aqui não sabem mais o que vão fazer para poder mandar. E a família lá não pode saber a situação delas aqui. Vamos dizer, pode ser violência ou está passando fome, elas não contam para a família, porque aí seria dar mais outra preocupação para a família delas. Então, elas, como se fala aqui no Brasil, elas engolem a dor que estão passando aqui. Elas engolem o sofrimento que elas estão passando aqui para a família não ficar preocupada lá. Aí dá um jeito de mandar um dinheiro para lá. De qualquer forma, que malabarismos elas fazem hoje em dia, porque a gente no sindicato não está mais podendo ajudar elas, não estamos conseguindo mais cestas básicas. Precisamos das cestas básicas, mas não tem mais. Porque, infelizmente, nosso governo, né, não ajuda o sindicato. Nenhum sindicato. Então, se depender do sindicato do governo, estamos fritas, como você disse. Então, a gente correu atrás no começo de cestas, higiene. Eu mesma, Padre Paulo, falei com a Marifé, que o senhor ia conhecer ela, que agora está trabalhando na Caritas.
ela me ajudou no começo com 75 cestas básicas de higiene, de limpeza e kits de limpeza, que eu acabei entregando aqui em casa. Todas eu em casa entreguei, porque foi ela que me ajudou a conseguir. E o sindicato, por outra parte, conseguiu também, mas foi só e acabou. Agora não tem mais. E tem muita gente que está ligando, está pedindo, inclusive outra semana eu estive no sindicato, a Silvia falou que tem uma menina que está precisando de cesta básica, ligou para ela. A mim me liga todo dia gente pedindo, migrante, não migrante. Não sei como vou fazer, não sei mais aonde coser, porque também a gente tem que ver se aquela pessoa realmente está precisando, porque também não pode você pegar e entregar logo, entendeu? Tem que ver, tem que analisar, que tem gente que está precisando mesmo. Então, a gente tem que estudar, é um estudo, só que o sindicato não tem essa, como posso falar, não tem um assistente social, não tem uma pessoa que corra atrás para verificar realmente se as pessoas estão precisando. Mas, enfim, a gente fez o que pôde fazer, algumas domésticas tiveram que se reinventar, né? Fazendo máscaras, aventais de hospitais, por 20 centavos, 10 centavos, que isso é escravidão também. E as pessoas que dão esse trabalho pagando aquela mixaria são, não têm coração. É uma maldade fazer isso com pessoas que estão precisando. Isso é escravidão e não se pode permitir. Porque hoje em dia algumas já não estão mais fazendo esse trabalho. Mas estão retornando algumas ao trabalho, mas estão sendo descontadas o tempo que elas ficaram em casa, ou algumas patroas estão falando que vai ficar como se fosse que ficou de férias, que o sindicato não aceita também, e não querem pagar o que realmente elas ganhavam, e as imigrantes pior ainda, não têm documento em dia, ou porque é imigrante não tem direito de ganhar como uma brasileira. Então, tem tantas coisas que o sindicato está enfrentando agora mesmo, o sindicato está, a coisa está bem difícil, e está difícil de reverter a situação. A gente não sabe o que mais fazer. É uma pena. Eu queria aproveitar esse gancho que a dona Diana falou sobre o trabalho e perguntar para o padre Paulo sobre essa relação entre a Missão Paz, como ele vê essa relação entre o imigrante e a questão do trabalho, né? Porque, como o senhor mesmo disse, padre, a Missão Paz tem várias ações em relação ao trabalho, quer dizer, indicação de vagas de emprego, de cursos, né, profissionais, tal, profissionalizantes. É, como que o senhor vê essa questão, a importância de associar o emprego, de indicar o emprego para o imigrante que chega no país e que está numa situação de vulnerabilidade? O trabalho é fundamental para recomeçar a vida. Muitas vezes o trabalho é o motivo pelo qual saiu do país e veio, neste caso, no Brasil. Nós começamos a criar um mecanismo chamado inserção laboral em 2012. Quando começou a aumentar o número dos haitianos que vinham aqui, apareceram empresas oferecendo emprego. Nós não tínhamos ainda uma certa experiência, inclusive malícia. Então, começamos a indicar fazendo isso, mas começaram a aparecer os problemas. Aí tivemos que criar uma metodologia que foi se aperfeiçoando até agora. Ou seja, ambos, o empregador, pessoa física ou jurídica, e o imigrante ou refugiado, têm que se preparar antes da entrevista, antes da oferta de emprego. O imigrante e refugiado é importante que conheça alguns elementos culturais, mas também as leis trabalhistas do Brasil, quais são seus direitos, quais são seus deveres. Por exemplo, a folha de pagamento que tem descontos. Lembro que pedia a conta depois do primeiro mês porque dizia estão me roubando, me prometeram X e no salário estou recebendo Y. Então, ia embora e nem... porque estão me roubando, às vezes é roubo mesmo. Então, agora... Então, isso foi uma realidade. Do outro lado, os empregadores. A grande desafio é de fazer ver que tem os mesmos direitos que um trabalhador brasileiro. Vocês também lutam muito nisso. Não só, mas também evitar os preconceitos,
a mecanismo de exploração. Por isso, só metade das empresas que vêm oferecer vagas tem contato com o imigrante ou refugiado. Metade, normalmente, não permitimos, porque tem indícios seríssimos de exploração. Ou porque não querem registrar, não querem carteira registrada, ou porque o salário é absurdo, realmente coisas que não dá nem para falar, ou coisas que eu poderia citar, por exemplo, teve um empresário que disse 3 anos atrás, eu quero que 2 imigrantes trabalhem comigo, vou pagar R$400 por mês, assim ajudo eles. O pior, ele acha de ajudar. Eu falei na cara, não, você está explorando eles, não ajuda. Aí ele ficou irritado, foi embora, vocês não me deixam ajudar. Eu falei, não, essa sua ajuda não precisa. Ou quando, por exemplo, aparece oficina de costura, oferecendo, a gente fica de olho porque é um perigo, quer dizer, inclusive a gente diz, queremos ir conhecer o ambiente de trabalho antes de. Então, tudo isso é fundamental. E um caso que sempre cito, no Maracanã, tivemos uma empresa terceirizada que veio aqui contratar haitianos, eles foram para o Rio, e a uma certa altura começaram uma greve e ameaçaram uma denúncia, porque não estavam recebendo o vale-refeição. Eles lembraram que na palestra vale-refeição é um direito, tem que se alimentar. Então, e o pior que o empresário veio aqui e falou, não quero mais contratar haitianos porque se queixaram, porque não tinha. Eu falei, bem feito. Quer dizer, então, a gente, não quero generalizar, obviamente, tem empregadores, empresas muito sérias, muito sensíveis, isso é muito bom ver, mas também tem muita gente que quer explorar, infelizmente, que quer tirar o máximo do proveito, querem, no fundo, ter escravos modernos. Acho que todos nós acompanhamos, uns 3, 4 anos atrás, o caso das Filipinas, em famílias, não classe média, classe alta mesmo, que viviam em situação de trabalho análogo ao escravo, sem sair da casa, com estas agências internacionais, que elas tinham pago R$8 mil para encontrar uma família brasileira onde trabalhar e ficava com dívida a ser descontada depois no salário, porque esta empresa tinha arrumado emprego. Então, realmente, tem situações que também os brasileiros, infelizmente, sofrem, não é só aquele que vem de fora. Por isso é importante ações do sindicato, ações como a Missão Paz e outras, para que os direitos sejam garantidos. Eu acho que o grande ponto é que, como o senhor bem disse, também afeta os brasileiros, mas principalmente quem vem do interior, quem vem da região norte, nordeste do país, para cá, né, essa visão de algumas pessoas de que se trata de cidadão, de pessoas de segunda classe, né? Quer dizer, o imigrante ele não tem direitos ou ele tem direitos reduzidos, ou quem é muito pobre tem menos direitos. Daí tem, como a gente sempre fala no começo do programa, focar nisso, né? Que você que vem de outro país, que é, você tem os mesmos direitos, quer dizer, você é um trabalhador como qualquer outro, para não ser enganado, né? Justamente isso, quer dizer, você está exercendo a mesma função de que um brasileiro, você tem que ganhar pelo menos um salário mínimo como qualquer brasileiro, você não pode ganhar R$400 como ajuda, sabe? Ou sofrer ameaças, né? Que é uma outra coisa que, principalmente no sindicato, é, a dona Diana escuta muito, né? O pessoal do jurídico também, quer dizer, o trabalhador que fica ameaçando a trabalhadora doméstica, falando que ela vai ter que voltar para o país ou que ela nunca mais vai conseguir um emprego no Brasil, e por isso ela tem que ficar quietinha, não pode falar da tá recebendo pouco, coisas assim, né? Essa ideia de que existe um cidadão de segunda classe que tem menos direitos parece algo que sempre retorna, seja com os imigrantes, seja com brasileiros que do interior ou de outras regiões, né? Sim, e a ameaça que você comentou é constante. Lembro de alguns casos, de alguma, inclusive a empregada doméstica, ameaçando: olha, você vai ser presa, porque se você perder o emprego, ou em situação de
quando a pessoa não tinha carteira assinada, olha que você não tem carteira assinada, você está irregular, então se eu te levo para a polícia, vão te colocar presa. Então, a ameaça, às vezes é psicológica, às vezes é real, é uma constante. Teve um caso que me assustou logo que cheguei, um caso de 4 jovens do Paraguai, estavam costurando por uma marca super famosa, e quando um deles fugiu, tinha gravado com o celular as imagens das condições como prova onde eles estavam vivendo, inclusive com ratos no meio dos tecidos, eles comiam. Eram cenas inacreditáveis. Quando começou a denúncia, o empregador conseguiu fazer chegar esta mensagem para eles: olha, se vocês levam adiante a denúncia, lá na vila onde vocês moravam, vão encontrar mortos seus pais, uma menina tinha filha, então sua filha vai morrer. Quer dizer, esses são criminais, são criminais. Quando uma pessoa chega a fazer isso, não só tivemos, a pessoa gerou problemas trabalhistas, mas chega inclusive a ameaçar a vida dos familiares. E se o Estado não dá o mínimo de segurança, a pessoa não continua com a denúncia, porque fica cheia de medo. Dona Diana, não sei se a senhora quer comentar algo sobre esse ponto. Bom, o padre Paulo já falou tudo. Isso é verdade, tudo que ele falou é verdade. Eles são ameaçados mesmo com a família que está longe daqui. Inclusive, eu conheço uma menina que ela é equatoriana, ela não é doméstica. Quando eu trabalhava vendia meus artesanatos paulista, ela é imigrante, mas não era no doméstica nada. Mas enfim, ela contava para mim, né? Assim, pouco, eles conversam muito pouco, porque o patrão não deixa elas falar. Ela era proibida de falar com qualquer pessoa. Pouco a pouco eu fui conquistando assim um pouquinho a amizade dela. Era uma garota de 18 anos, quase uma criança. Ela falava que eles ameaçam sim com a família deles allá, e ela não recebia o salário aqui no Brasil, só recebia no final do ano ou do contrato. Às vezes era contratada por 1 ano, por 2 anos, e o salário só recebia no final do ano, quando ela ia ir embora. Então, isso aí ameaçam mesmo, não é só nas costuras nem domésticas, em várias áreas dos imigrantes que trabalham, né? Eles sim são ameaçados com as famílias deles ali, eles sabem onde eles moram, quantos filhos têm, o que seu pai faz, o que sua mãe faz. E qualquer coisinha que eles aprontam aqui, eles vão e contam para a mãe, para a família deles. Então, eles têm que andar assim, digamos, com a boca fechada, com o olho fechado. Eles não falam, conversam com ninguém. Porque se eles falar com alguém assim do lado, eles estão observando, estão de longe observando. E não é só uma. Tem uma pessoa que traz, aquele senhor trazia quase com mais de 20 equatorianos e tinha assim espalhados em várias partes na Paulista, vendendo aqueles bijuterias. Então, eles são muito, muito bem controlados. E o que acontece é o mesmo com as Filipinas. Elas não podem falar nada. Elas têm que ficar caladinhas e não denunciar, porque elas também são ameaçadas ali no país delas, que a família dela sofre as consequências, né? E é verdade, isso não é mentira, não. São coisas que estão acontecendo. Infelizmente, não para, não, acho que não vai parar, porque está piorando. E essa pandemia aí, com isso, piorou ainda. Então, sinceramente, nós, dos sindicatos, estamos fazendo de tudo para poder ajudar, pelo menos, um pouco, né, para elas, orientar elas. A gente fala, conversa com elas, mas, infelizmente, agora não podemos ter as reuniões no sindicato, que teníamos todo fim do mês, ir fazer uma roda de conversa num barrio, em um lugar, em outro lugar, para poder conversar com elas, explicar para elas, levar o conhecimento para elas dos direitos dela. Então, essa pandemia está atrapalhando para caramba. Tomara que acabe logo e voltem às nossas reuniões presenciais, né, que é muito importante, e os programas da rádio também, que isso ajuda muito, muito a espalhar, né,
para o mundo inteiro, para onde vai a rádio, eles vão escutar, vão saber. Então, é uma situação muito difícil que está acontecendo agora. E um ponto, acho que a gente já fala bastante no programa, é em relação, tá sabendo que nosso ouvinte, né, que está escutando, percebe que muitos dos problemas enfrentados pela Missão Paz, também em relação aos imigrantes, também o sindicato enfrenta quando recebe trabalhadoras domésticas migrantes. Então, eu queria saber do Padre Paulo como que o senhor vê essa parceria entre a Missão Paz e os vários parceiros, mas também com o sindicato e outros sindicatos, como que o senhor vê essa relação entre a Missão Paz e o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas, como que os dois trabalhando juntos, né, o Padre Paulo, a Padre Diana e tal, podem melhorar essa situação dessas trabalhadoras migrantes que estão aqui na cidade de São Paulo? A colaboração, a parceria, o trabalho em rede hoje em dia é fundamental. Nenhuma entidade, nenhuma instituição consegue fazer sozinha. E tem aquele ditado popular que a união faz a força. Realmente, a gente sabe, se unem várias instituições, consegue alcançar melhores resultados. Então, acredito que o sindicato tem uma expertise que nós não temos, tem esta capacidade de lidar esta tradição, esta formação. Nós conhecemos mais o mundo dos migrantes, dos refugiados, mas aí dá para unir, dá para unir. Eu acho significativo, a dona Diana com certeza pode falar, que tenha nascido um departamento imigrante dentro do sindicato. Isso revela também toda uma sensibilidade, uma abertura para esta realidade. Então, dá para se juntar. Gostaria até de lembrar duas questões que foram acontecendo nesses últimos dias. Material de limpeza que o sindicato destinou, a dona Diana ajudou, destinado, por exemplo, será entregue às Filipinas no domingo, e um pouco na casa do migrante. Do outro lado, a dona Diana perguntou, hoje entrou em contato e conversou com uma assistente social, a Mônica, por um caso de uma família, uma senhora desesperada, empregada doméstica, porque não tinha leite para a criança, fralda, comida. Se não lembro errado, é uma brasileira, mas nesse caso não tem muita... Quer dizer, é ser humano, não é porque não é imigrante que a gente não atende. Eu citei dois exemplos muito concretos para ver como dá para se passar informações, se ajudar, apoiar a campanha do um, do outro. Esta mesma programação é importantíssima, porque este programa que vai ao ar ajuda, é fruto de uma parceria. Então, eu acredito pessoalmente muito nas parcerias, no trabalho em rede. A dona Diana, eu acho que se a senhora puder comentar também um pouco isso, porque é algo que a gente sempre fala, né? O quão importante que é esse programa, né? O Domésticas em Ação, que a gente agradece muito sempre por poder participar aqui na Missão Paz, aqui na Web Rádio Migrantes, mas eu acho que mesmo a partir do momento que o sindicato reconhece que o fluxo de trabalhadoras domésticas migrantes aumentou muito e da própria criação do Departamento de Domésticas Migrantes Indígenas, essa associação com a Missão Paz, ela é fundamental, não é mesmo? É verdade que agora que temos o departamento imigrante no sindicato, mas assim como vamos dizer, firmado, digamos, firmou mesmo o departamento no sindicato, porque independente de quem estiver nos seguintes anos no sindicato, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa, esse departamento não vai acabar. Ele vai a vida toda, enquanto o sindicato ficar funcionando, o departamento vai continuar. Então, isso é muito bom, porque isso dá mais visão também ao sindicato, de que o sindicato ajuda, sim, as imigrantes, e a nossa parceria com a Missão Paz é muito importante. Que hoje eu falei, sim, com o Padre Paulo daquela moça que me ligou, faz tempo que estava me ligando, mas eu não sabia mais o que fazer,
Aí, como eu conversei com o Padre Paulo aquele dia que levei os produtos de limpeza, aí ele falou um pouco assim, aí eu falei hoje dentro de mim, falei, será que mando? Será que pergunto para ele? Aí eu falei, mandei mensagem para ele e deu certo, graças a Deus. Que a moça tem 4 crianças pequenas, né? Eu não sei se ele é casado, não sei, independente, não sei o que está acontecendo com ele, não conheço ela direito, mas só sei que ele é do sindicato e esteve em algumas reuniões do sindicato. Então, quando tem criança, a gente tem que pensar, né? Criança não espera. Criança tem fome e não adianta você falar, hoje não tem. Criança vai chorar, vai gritar e é desesperador. Eu não gosto de ver criança passando fome. Então, sinceramente, por isso que eu falei com o Padre Paulo, graças a Deus, eles atenderam o meu pedido, né? E ela me ligou, falou, sim, deu tudo certo, dona Diana, muito obrigada. É assim, então tem que ter parceria, tem que ter reunião, perguntar se pode ser que eles tenham falado, não, não vai dar, tudo bem, não dá, não dá, paciência, mas pelo menos você tentou, né? E eu falei para ela, ó, não tenho certeza, não te vou segurar nada, então eu vou conversar, vou ver se dá certo. Aí ela falou, não, tudo bem, dona Diana, se não dá certo, não tem problema. Então, deu certo, graças a Deus, graças à Missão Paz, graças a Paulo, Mônica, vocês foram muito maravilhosos atendendo esse pedido da moça, que não foi para mim, foi para ela, graças a Deus. E é assim que vamos continuar com a Missão Paz, ou com qualquer outra instituição que queira ajudar as domésticas, estão precisando geralmente hoje em dia, está ficando pior, está piorando, não sei. Muito obrigada, Padre Paulo. Bem, a gente está se encaminhando agora para o final do programa. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Padre Paulo. Acho que a gente demorou, na verdade, muito tempo para receber o Padre Paulo aqui no programa. Acho que a gente, como o Padre mesmo disse, a gente volta sempre que a gente ia gravar na Missão Paz, a gente se encontrava, se cumprimentava, mas acho que demorou muito para ter essa conversa aqui no nosso programa Domésticas em Ação. E, como sempre, o nosso programa, nesse momento final, gostaria de passar a palavra para a dona Diana e depois para o Padre Paulo, para uma mensagem final, para falar para os nossos ouvintes e, novamente, agradecer muito a presença do Padre Paulo. Primeiro, eu vou passar, então, a palavra para a dona Diana, depois, logo em seguida, o Padre, o senhor pode falar. Dona Diana? Bom, chegamos no final de nossa reunião, vou dizer assim, né, que foi maravilhosa, graças a Deus, foi o Padre Paulo nosso convidado de hoje, retornando das férias, e agradecer a todos os ouvintes que nos escutam e falar para as meninas, né, para as domésticas, domésticos também, que o sindicato está aí, sim, está aberto para atender elas. A Missão Paz também, eu vou convidar, como se eu fosse da Missão Paz, né? Convidar também para elas, para ir ali, ver que sim, que tem ajuda, qualquer dúvida, eles também podem orientar elas. E agradecer, Caetano, viu? Mais um ano juntos. E vamos que vamos, bola para frente, viu? Beijos, abraços, Padre Paulo. Muito obrigada outra vez. Boa noite, viu? Boa noite. Diana, muito obrigado. Caiuta, muito obrigado também. Quero agradecer também a todos e todas que acompanham Domésticas em Ação. Quero agradecer ao Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo por esta parceria que se consolida sempre mais. E gostaria de dizer que os serviços da Missão Paz estão à disposição. Você tem domésticas, às vezes que tem que renovar a documentação, tem casos mais complicados, às vezes para ser apresentados na Polícia Federal, é só agendar com a advogada que ela dá encaminhamento. Para ter um exemplo, se alguém está num trabalho informal e quer desculpe, é melhor fazer outro exemplo do ponto de vista migratório. Se ela está em situação irregular no Brasil e quer ter a regularização com um trabalho formal, a pessoa se regulariza. Por exemplo, tendo um empregador que contrata formalmente, ela
consegue se regularizar também no Brasil. Então, os serviços estão à disposição. Gratidão por esta parceria também, que sempre é mais forte. E vamos continuando, somando nossas energias, nossas forças, nossos sonhos para um Brasil, um mundo mais justo, onde cada ser humano seja respeitado na sua dignidade e não seja pisado, não seja motivo de exploração para que outros tirem proveito. Um grande abraço a todos e todas que nos acompanharam. Bem, gostaria de agradecer, então, novamente a presença do Padre Paulo, da Dona Diana, e agradecer também aos nossos ouvintes, nesse nosso primeiro programa aqui que a gente está gravando nesse ano de 2021. Agradecer pela audiência, também agradecer e pedir para que nos continue acompanhando nesse ano, só que eu acho que a Dona Diana tem um recadinho final. Dona Diana? Não, só para falar que a próxima semana teremos o Miguel na nossa gravação, tá bom? Ah, sim. Todas as pessoas da Missão Paz que demorou muito para a gente conversar, a gente vai... Eu vou chamar todo mundo. A Dona Diana está chamando todo mundo. Muito bom, isso é importante. Então, agradeço novamente. Todo mundo de cada área da Missão Paz, todo mundo. Vai ser legal, viu? Muito bom. Então, até a próxima semana, mais um programa do Médicos em Ação. Espero todos lá. Até semana que vem.